Começar essa videoaula apresentando para vocês esse GitHub de um colega brasileiro, tá? Tá aqui o caminho, você pode buscar na internet que você vai chegar no GitHub dele ou nesse repositório, né? Daí ele tem aqui, olha, agenda de contatos, animações, buscador de GIFs, cálculo de IMC, chat online, contador de pessoas, conversor de moedas, enfim, tem um monte de coisa aqui, né? Daí quando você entra aqui nesse FlutterTube, que eu acredito que ele quer simular o YouTube ou algo assim, tá? Você vai ver que ele implementa uma busca daquela, tá? Que dentro do código dele, ele implementa aquela busca e ele tem uma pasta Delegates. E dentro dessa pasta Delegates, ele tem um Data Search, ok? Então tudo que ele faz na busca dele é apontar para esse Data Search, tá? E o que é que esse Data Search faz? Ele tem os 4 métodos, né? Primeiro ele tem o Build Actions. Nesse Build Actions ele tem um botãozinho, né, que é o botãozinho para limpar a query, ok? Então quando o usuário está digitando esse botão, quando você clica nele, ele tem aquele xizinho e ele passa a query para vazio, ou seja, ele limpa o que o usuário digitou, né? No método Build Legend, ele coloca o botão menu arrow, que é aquele menuzinho para voltar, tá? E aí ele fecha a janela. No Build Results, né? Veja que tem comentários em português, né? Serve para resolver problema de sobreposição de render de telas. Caso não haja, o Flutter retornará uma exceção. Então ele implementa isso daqui, esse Feature Delayed, para resolver esse pequeno problema que ele menciona aí, e retorna apenas um container. E o segredo aqui está no Build Suggestions, tá? Ele menciona que ele aponta, né, para essas sugestões que estão aqui embaixo, tá? Veja que ele retorna um Future Builder, uma lista. Daí esse Future é uma Suggestions, que é essa aqui, ó, tá? E a Query vem daqui do Search, ok? Então o Builder dele aqui, dentro do Future Builder, né? Ele tem um snapshot. Se esse snapshot não tiver dados, ele coloca um Circular Progress Indicator, então vai ficar uma bolinha lá no meio da tela, né? E se houver dados, ele vai apresentar esses dados para o usuário. Caso o usuário pressione em um dos dados, ele fecha, tá? Ele fecha a janela e retorna o dado que foi selecionado pelo usuário, tá? E aqui, ó, nas sugestões, ele aponta para uma busca no Google e retorna um JSON. Olha que legal, tá? Daí ele faz aqui um controle para converter esse JSON aqui para uma lista, tá? Então ele faz uma conversão usando o JSON Decode, isso aqui é do próprio Flutter também, tá? Ele pega então o que foi buscado, né, converte para um mapa, que converte para uma lista, ele retorna uma lista, como nós estamos vendo aqui. Essa lista então é exibida aqui. O usuário pode selecionar qualquer item dessa lista e isso será retornado lá para a janela que chamou, né? Ok, eu vou exatamente utilizar esse cara aqui, tá? Não vou nem alterar muita coisa não, na verdade não vou alterar nada, vou fazer dessa mesma forma, tá bom? E aqui é o seu primeiro contato com o JSON, né? Nós vamos ter muitos outros contatos com o JSON, pois nossas APIs serão implementadas com JSON, né? Mas aqui você já vai se acostumando com o uso dele, né? E eu vou colocar alguns exercícios, né, para você mexer dentro desse arquivo do nosso colega aqui, tá? Ok, então eu já tenho esse projeto dele. Como é que você faz para baixar o projeto, né? Você volta aqui, volta, vai para o comecinho lá e clica aqui, ó, clone ou download, tá? Daí ele vai baixar um zip, né? Aqui, ó, você vai baixar esse zip, Flutter Studios Master, descompacta,
Daí ele vai descompactar nessa pasta com os vários exemplos. Dentro desse Flutter Tube, na pasta lib, tem a pasta delegates, tá? Então nós vamos criar aqui uma pasta delegates também dentro de source. Nova pasta delegate e eu vou criar esse arquivo aqui dentro. New file datasearch.dart, tá? Do mesmo jeito, mesmo nome, tá? Vou copiar para cá. Prontinho, já copiou, ok? Daí, ele está utilizando aqui o HTTP para fazer uma chamada, né? Nós vamos precisar alterar o nosso PubSpec. Então, bem aqui assim eu vou colocar o seguinte. Vamos dar uma olhada no PubSpec dele, tá? Daí a gente usa a mesma coisa. Aqui, ó. Vou abrir aqui. É esse carinha aqui, ó. Copiei. Colei. Salvei. Daí o Flutter, ele tá rodando o Flutter PubGet. Perfeito. E agora, né, para eu finalizar isso daqui, eu preciso abrir a minha banco agência persist page para implementar o delegate apontando para cá, para esse data search, tá bom? Vamos fazer o seguinte. Nosso icon button, ele tem o tooltip, tem esse ícone, icon search, e aqui nesse onPressed, esse aqui vai ser um método assíncrono. Daí nós vamos guardar o retorno numa variável string, né? Porque nós estamos trabalhando com um string nesse caso aqui, tá? Depois a gente vai pensar, como eu mencionei anteriormente, né? Como é que nós vamos fazer quando nós trouxermos esses dados do servidor, porque vai descer um banco. Daí eu tenho que armazenar o ID, mas tenho que mostrar o nome, ou o ID e o nome, né? Então a gente vai pensar direitinho como é que a gente vai fazer isso daí. Nesse momento aqui, eu vou salvar nesse banco de dados local um nome qualquer, tá? Eu não vou me preocupar com essa dobradinha nome e ID aí, tá? Perfeito. Então, file no string banco selecionado, eu vou executar um método aqui, que é o método showSearch, tá? Eu vou usar aqui um generic para string. O que ele está reclamando de quê? Vamos ver aqui no Quick Fix, vou clicar nele. Ele está me falando que um valor do tipo nulo não pode ser atribuído para uma variável do tipo string, né? Na verdade, eu não tenho que implementar nada aqui. Eu tenho que passar alguma coisinha aqui para ele, tá? Que vai ser o contexto e o delegate. Contexto é o meu contexto, né? Já está definido aí. E o delegate? O delegate eu vou pegar daqui, ó. Vai ser esse meu data search. Vou copiar. Vou colar aqui. Ele vai reclamar, né? Porque nós não temos esse arquivo importado. Vou importar e pronto. Tem o meu contexto e tem o meu delegate. Falta só um detalhe aqui. Eu tenho que testar se banco selecionado for diferente de nulo.
Daí eu tenho que atualizar esse cara aqui, ó, o banco, agência, controle, o ID banco, né? Como é que eu vou fazer para atualizar esse ID banco, tá? Eu tenho que ter um set ID banco lá no meu action. Bem aqui, ó, eu vou criar um void set ID banco. Na verdade eu vou colocar um set banco, tá? Aí aqui eu vou colocar um string banco. No caso aqui eu estou passando uma string, mas o ideal é nós passarmos um objeto banco para ser atualizado, né? Por enquanto vamos passar uma string, tá? Depois a gente arruma isso aqui. Tá, agora o que é que eu faço aqui para atualizar o ID do banco? Banco agência ponto ID banco igual a banco, né? Se eu estivesse passando um objeto banco aqui, seria banco ponto ID, tá? Mas por enquanto nós estamos trabalhando com string, né? Vamos setar dessa forma. Depois disso, eu digo que ID banco é igual a ID banco e passo o banco agência como parâmetro, né? Porque esses nossos construtores aqui, eles esperam um objeto do tipo banco agência. Então primeiro eu atualizo o ID banco dentro de banco agência, depois eu chamo esse construtor do meu widget, passando o banco agência como parâmetro, né? E atualizo de quebra o meu ID banco local aqui, tá? Veja que eu implementei isso dentro de banco agência persistindo, né? Então eu volto aqui e se o banco selecionado for diferente de nulo, eu chamo o banco agência controller ponto banco agência persistindo ponto set banco e passo o banco selecionado. E é isso, tá? Tenho aqui a minha janela buscando por um item qualquer através na internet, né? Como nós vimos aqui no Data Search, tá? Então ele vai lá no Google, faz uma busca aqui, ó. Daí o resultado é um JSON, ele trata esse JSON aqui. Aí eu vou colocar um breakpoint aqui para você ver o retorno dele, tá bom? Nós recebemos, quando o usuário seleciona aqui no tap, bem aqui, tá? Nós recebemos o resultado na nossa janela que chamou, tá? Esse resultado ele fica nesse banco selecionado. Se isso aí for diferente de nulo, eu seto o meu banco, eu atualizo o meu banco, tá bom? Atualizo a minha tela, né? Ok, vamos executar e vamos ver essa aplicação funcionando agora. Vou pressionar F5 e vamos aguardar. Aí está a nossa aplicação em execução. Vou apertar aqui no botão mais. ID do banco, vou clicar aqui. Daí está lá o meu search. Vou procurar por Itaú. Ele está fazendo aquela pesquisa maluca lá, que vai retornar um JSON. Na verdade, ele já parou lá no meu breakpoint, tá? Aqui está, o status do código é 200, né? Daí nós temos aqui, pressionar F10. O corpo é um JSON, você está vendo aí? Você pode, nesses watts aqui, ó, digitar exatamente o que você está vendo ali, tá? Então, por exemplo, se você colocar response.body, você vai ver o resultado aqui, ó. Tá? Daí ele vai converter esse JSON aí em map, que vai converter para uma lista e vai retornar para a gente. Vou tirar então o breakpoint daqui, vou executar. Apareceram para mim aqui alguns resultados, vou clicar em Itaú. Prontinho. Banco Itaú, ele pegou a string no caso, né? Daí o número dessa agência, 9874, dígito 5, nome, agência centro, aí telefone, 45, aí vem aqui o contato, João, João, observação,
JJJ, gerente Pedro. Salvei. Aí está, olha. Agência Centro, né? Qual é o banco? Se eu clicar em cima, eu vou ver que o banco é o Itaú. Tá? Então foi persistido tranquilamente e você viu que o objetivo principal, no caso, era implementar um lookup. O lookup está funcionando, né? A persistência não está 100%, claro, mas nós estamos trabalhando de fato com o SQLite, né? Na verdade, a persistência está funcionando, né? Nós estamos inserindo esse nome aí dentro do banco SQLite. O que eu quis dizer é que nós não vamos trabalhar de fato com o SQLite. Isso aí vai ser persistido na nuvem, lá no nosso banco de dados MySQL, né? No servidor, tá? Existe um erro conceitual aqui, porque nós estamos persistindo o nome do banco no ID do banco da tabela agência. Nós deveríamos persistir o ID do banco, tá? Mas não se preocupe muito com isso. Embora eu vá colocar isso nos exercícios, né? Você vai tentar resolver isso daí, mas não é uma preocupação agora, porque essa persistência no banco mesmo vai ser feita no lado do servidor, tá? O objetivo principal aqui mesmo era a gente entender como implementar uma das maneiras de implementar esse lookup, né? Que certamente será refinado para chegar na sua versão final, tá? Que é a maneira que o Flutter nos disponibiliza, nos apresenta e já resolve, né? Como nós estamos vendo aqui, tá? Também foi o seu primeiro contato aí com uma chamada HTTP trazendo um JSON, né? Agora eu vou já mostrar uma coisa para você que eu vou deixar nos exercícios. Se você entrar aqui na internet e procurar por códigos, por relação bancos Febraban JSON. Se procurar por isso aí, olha, você vai chegar em alguns GitHubs com essa relação da Febraban em JSON, por exemplo, essa daqui, tá? Se você clicar em raw aqui, que é cru, né? Você vê os dados crus, por assim dizer. Então, um dos exercícios, né, é você pegar isso aqui, ó, essa chamada, e tentar substituir aqui, tá? Ctrl V aqui, ó, Ctrl S, daí eu vou recarregar a minha aplicação. Ela já recarregou, tá? Vou apertar no botãozinho mais aqui no meu celular, não estou mostrando aqui na tela, mas eu estou apertando no celular. Vou pressionar agora, deixa eu colocar um breakpoint aqui. Vou pressionar lá no botãozinho de lookup, tá? Pressionei. Ele já abriu a janela Search. Eu vou digitar alguma coisa na janela Search. Digitei e pronto, ele caiu aqui, né? O status é 200, tá? E aqui no meu response body, olha só. Já apareceu aqui a lista de bancos, né? Pronto, apareceu aqui também. Tá? Se você apontar para cá, você vê. Se você vier aqui no Watch, você também vê. Tá aí, ó. Tranquilo? Agora, você deve estudar um pouco para entender o que está acontecendo aqui, ó. Nessa conversão para map, para list, né? Quando você tentar utilizar isso aqui, talvez não funcione de cara, tá? Vou matar de novo a aplicação. Vou colocar aquele link anterior, porque vai subir assim para o repositório, tá? Então já posso voltar aqui no Trello. Veja que eu vacilei de novo, eu deixei em To-Do, então meu gerente provavelmente pegou no meu pé de novo, né? Eu deveria ter colocado em progresso, tá? Depois eu deveria ter colocado testando. Enquanto eu estava em progresso, eu deveria ter marcado que tinha criado o model, o controller, as actions. Para cada passo que você vai fazendo, você vai marcando aqui, né? E na atividade aqui você vai descrevendo, né? Ao criar o modelo, precisei
sei lá, coloca alguma observação do teu progresso, tá bom? É uma forma de trabalhar junto com o Trello, né? Tanto do ponto de vista do gerente de projetos para ver o progresso dos seus colaboradores e do ponto de vista dos colaboradores para mostrar o progresso para a sua linha ascendente, para o seu líder de equipe, para o seu gerente de projetos, tá? Não precisa digitar muita coisa, né? Vai digitando partes do progresso, ok? Mas assim, vocês têm que decidir isso em equipe, né? Para também não perder muito tempo aqui digitando, colando código, esse tipo de coisa. Tem que ser algo útil, o que você vai colocar aqui, tá? Então, ao criar o modelo, precisei alterar a classe do banco, por exemplo, tá? Um comentário qualquer que não faz nem sentido isso que eu coloquei aqui. Pronto, aí tem aqui, cria a lista das agências, cria a view do detalhe, cria a view da persistência, cria a tela do lookup e o último passo é comentar para o repositório, que é o que eu vou fazer em seguida, ok? Então, já posso mandar esse cara aqui para pronto. Então, uma nova funcionalidade que já foi aí para o pronto, né? Falta nós passarmos depois, posteriormente, para o candidato ao release e pronto para produção. Depois eu vou explicar essas duas linhas aí com mais detalhes, tá? E, finalmente, concluímos aqui a nossa tela da agência, né? Tela da agência do banco, tá? Esses 3 exercícios que aqui estão são relacionados ao banco, né? E alguns outros exercícios vão aparecer aqui relacionados a essa tela agência banco, tá bom?